Oi, gente, eu sou a Sophie. Hoje nós vamos falar sobre como ser LGBT. A gente só quer fazer parte do cotidiano. Há um tempo viralizou uma frase lá no TikTok que eu acho que é maravilhosa, que é: o sonho de todo LGBT é viver a mediocridade do cotidiano. E quando eu falo mediocridade, não é tipo a ruindade do cotidiano, né? Mediocridade quer dizer mediano e mediano quer dizer básico. Então, tipo, a gente, como LGBT, a gente só quer viver o básico, que é ter o cotidiano básico, assim, sabe? E essa frase, ela tocou muito em mim na época que viralizou, né? Volta e meia ela vai viralizando, mas enfim. Essa frase mexeu comigo quando viralizou, porque eu tinha começado a viver a mediocridade do cotidiano, e eu sei como, antes dessa vivência, desse começo de vivência da mediocridade do cotidiano, eu queria muito viver esse cotidiano. Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro agora em São Paulo, né? Mas eu passei até os meus 16 anos morando no interior da Bahia. Eu sou baiana. E eu vim pra cá, né, pra estudar. Eu vim morar sozinha com 16 anos. Olha que maluca. Mudei de estado pra morar sozinha com 16 anos. Mas enfim. E lá na Bahia era muito interior, assim, tá? A Bahia já é interior, né? Entre muitas aspas, mas tipo, no sentido cabeça fechada. E eu já morava no interior do interior do interior, enfim. E a minha cidade era pequena, eu sou de uma família gigante, e a minha família é tipo, família é tudo, tamo junto e tudo mais, sabe? E eu sempre fui uma criança muito carinhosa, eu sempre precisei, e carente, né? Eu sempre precisei, sempre careci muito de carinho, sabe? De atenção, de tudo isso. E isso refletiu, né? Tudo isso que eu falei reflete e refletiu nas minhas vivências. E desde os meus 12 anos eu sabia que eu gostava de mulheres, né? Comecei a gostar ali da primeira menininha que eu gostei e tal, e eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, porque como assim eu gosto de mulheres, isso é errado, eu não posso ser lésbica. Eu achava com 12 anos que eu era lésbica. Aí depois eu comecei a gostar de um homem, muito nas aspas, né? E depois eu me descobri lésbica de verdade, enfim. E eu comecei a gostar dessa menina, eu falei, não posso ser lésbica, não sei o quê. Daí foi que eu comecei a namorar um menino e, tipo, gente, eu acho que essa mediocridade do cotidiano, ela explica muita coisa na minha vida, inclusive eu ter namorado um menino por 3 anos. Porque, gente, era impossível. Mesmo que se eu realmente gostasse de mulher, eu aceitasse pra mim que eu ia gostar de mulher, pra mim parecia um negócio muito distante, sabe? Far, far away, de eu apresentar pra minha família super religiosa, sabe? Super católica, super conservadora, assim, uma mulher, jamais. Imagina! Então, eu não sei, eu já conversei isso com a psicóloga, né? Quando essa frase viralizou, gente, ela mexeu muito comigo. E eu conversei com a minha psicóloga sobre. Eu acho que uma das coisas, né? Tiveram vários motivos de eu ter começado a namorar um homem. Principalmente o fato de todas as minhas amigas estavam namorando, aí eu tinha que namorar. Aí esse era, tipo, o meu melhor amigo da vida. Aí eu comecei a confundir as coisas, achava que ele era muito meu amigo, só que na minha cabeça, né, de interior e também heteronormatividade, né, da vida, a gente acha que a única relação que mulher pode ter com homem é o quê? Romântica, né? Então, quando eu vi uma amizade, gostava muito dele, falei logo, podemos ser namorados. E aí, esse era um dos maiores motivos. Mas eu acho que a vontade de viver essa mediocridade do cotidiano também foi um dos motivos pra eu começar a namorar esse menino, sabe? Eu nunca ia viver. Tipo, eu via a minha mãe apresentando namorado, sabe? Ela contando de quando ela tinha 15 anos, a minha idade na época. Ela apresentava namorado pra família. E o namorado, né, sabe? Eles tinham todo um ritual e tal. E aí a minha tia, que era um pouquinho mais nova, né, mais nova que minha mãe, no caso, apresentando o namorado. E aí eu via aquilo e falava, nossa, eu nunca vou conseguir viver isso se for com uma mulher. E aí eu encontrei esse menino, e aí teve todo, né, comecei a namorar com ele, mas pensando assim, né, conversando com a minha psicóloga, eu acho que um desses motivos de eu querer tanto namorar com ele naquela época, era que eu poderia apresentar ele à minha família. E eu poderia ter algum tipo de mediocridade do cotidiano. Só que não era, né, posteriormente eu descobri que esse cotidiano não era o cotidiano que eu ia querer, né. Aí eu vim pra São Paulo, vim aqui pra morar e estudar aqui. Aí conheci minha atual namorada, né? Eu me apaixonei por ela e tal. E aí eu ficava tipo, meu Deus, eu quero muito apresentar ela. Eu já tinha me assumido como bissexual, mas minha família fingia que não via. Até o momento que eu me descobri e falei pra minha mãe, né, que eu era lésbica e tal. E apresentei, falei, olha, estou
ficando com uma pessoa, que essa pessoa era minha namorada, que é minha namorada, né, enfim. E aí a minha mãe já ficou meio assim, de pé atrás, né, tudo mais, mas ela reagiu de uma forma muito boa, até. Eu já contei pra vocês, o primeiro vídeo aqui no canal foi sobre como eu me assumi, então eu não vou contar de novo, mas ela reagiu até de uma forma boa, ela não me bateu, não me expulsou de casa, enfim, tô brincando, mas realmente, a gente sabe que devido a todas as pessoas e as experiências que existem no mundo, a minha mãe ter só não, sabe, sei lá, só dela não ter me batido, me expulsado de casa, me xingado, sei lá, qualquer coisa, ela já agiu muito bem. Enfim, não foi perfeito, mas muito bem. Muito melhor do que várias outras pessoas. E aí a minha namorada me apresentou pra mãe dela, né? Minha sogrinha. E aí ela já me conhecia, eu vivia na casa dela. A Renata, que é minha sogra, ela com certeza sabia que a gente já namorava. Inclusive, na verdade, a gente já conversou sobre isso depois. E ela sabia que a gente namorava, né? Que a gente tava juntas. Enfim, porque eu vivia na casa dela, né? Quem não desconfiaria? E aí eu comecei a viver coisas com a Renata, né? A minha mãe, ela ainda não era tão assim, não aceitava tão bem. Aí eu comecei a viver coisas na casa da minha sogra, do tipo, era eu, a minha sogra e a minha namorada. Era tudo que eu queria viver. Ter a minha namorada e poder ter um adulto que, tipo, era, sabe, que era importante pra mim ou pra minha namorada, nesse caso mais pra minha namorada, né, a mãe dela, enfim. Mas ter alguém, sabe, um adulto que aceitasse e que acolhesse a gente como a gente era. Tipo, somos mulheres que namoram e eu aceito porque é minha filha. Enfim, e aí mais pra frente, eu vivi muito perto da minha sogra e tudo mais, só que eu sentia falta do carinho da minha mãe com a minha namorada, para com a minha namorada. E aí eu comecei a ficar tipo, ai, queria isso e tal. E aí eu fui tentando aproximar aos poucos a minha namorada da minha mãe. E aí teve um dia, né, a minha mãe já conhecia a minha sogra, assim, de longe, aí foi conhecer a minha sogra e tudo mais. Aí teve um dia que eu vi, assim, eu tava na minha casa da minha sogra, né? Minha mãe morava na Bahia ainda, agora ela mora aqui comigo, mas enfim. Tava na casa da minha sogra, eu, a minha namorada, a minha mãe e a minha sogra. E nós todas, assim, fofocando, cara. Literalmente, era uma noite, a gente tinha comido pizza e a gente tava fofocando, nós quatro, assim, tipo, contando histórias. A Renata, que é minha sogra, né? Contando histórias da Sofia pra minha mãe. E a minha mãe contando histórias minhas pra Sofia e pra Renata. Então, tipo assim, era, sabe? E aquele foi o momento que eu mais... Cara, eu falei, é isso que eu quero que seja daqui pra mais próximas ainda, daqui pra melhor. E no final, meu sonho é igual. E aí, no ano novo do ano passado, né, eu sempre passo Natal e Ano Novo lá na Bahia. E aí, esse ano eu decidi, falei, a gente já tava um ano juntas, né, eu e minha namorada, falei, vamos passar Ano Novo na minha casinha. A minha mãe falou, beleza, vamos. E a minha família já queria conhecer ela, só que a minha família era muito difícil de vir pra cá, né? É mais fácil a gente ir pra lá, porque minha família é bem grande, enfim. Aí eu levei a minha namorada pra lá e a minha família recebeu ela tão bem, assim, sabe? E aí a gente tendo altas jantares e almoços, e aí a minha avó fazendo comidinhas para a minha namorada é intolerante à lactose. Então, tipo, tem que ser coisas especiais. E aí a minha avó fazendo comidinhas especiais pra minha namorada, porque, cara, ela é intolerante à lactose. A namorada da Sofia veio aqui, ela é intolerante, eu vou ter que fazer comidas especiais pra ela. E a minha avó fazia na maior boa vontade, todo mundo muito feliz de conhecer ela, sabe? Antes disso, a gente foi pro Rio de Janeiro. A minha tia mora no Rio de Janeiro. A irmã da minha mãe mora no Rio de Janeiro. E eu fui pra lá, a gente foi pro Rock in Rio, no aniversário da Sofia do ano passado, e nosso aniversário de namoro. Inclusive, gente, amanhã é meu aniversário de namoro. Provavelmente esse vídeo está saindo no meu aniversário de namoro com a Sofia. Se for dia 2 de outubro, nosso aniversário de namoro é hoje. Estamos fazendo os 2 anos. Yes! Te amo, amor! Enfim, então a gente foi pro Rock in Rio, ela já tinha conhecido minha tia também super acolheu muita gente, assim, lá, foi incrível. Voltando pro Réveillon. E aí, a Sofia passou o Réveillon com a gente, sabe? Tem um vídeo da virada de ano novo, né? Todo ano novo eu faço vídeo com a minha família. E dessa vez a minha namorada estava lá. Tava eu, a minha namorada e a minha família. E ela fazendo parte da minha família, entendeu? E passando uma coisa que é tão cotidiana, assim, sabe? Que toda família passa, que é passar o ano novo juntas. Ela tava lá comigo. Aí a Sofia também, ela sempre quis pular ondinhas. E então a gente foi pular ondinhas, né? Como eu moro no litoral, lá na Bahia, né? A gente passou o ano novo, né? A virada, e foi pra praia pular ondinhas juntas. E foi, tipo, um momento incrível. A minha mãe tava lá na praia com a gente também, então foi maravilhoso. E aí a minha mãe veio morar aqui em São Paulo comigo, né? E aí eu sinto que eu e minha mãe, a gente se reaproximou muito, porque, tipo assim, a gente sempre foi muito próximas, né? Bem elo mãe e filha.
família. Só que eu vindo pra cá, pra São Paulo, eu me afastei, inevitavelmente, um pouquinho. Mas ela vindo pra cá, a gente se aproximou mais e foi incrível. E aí eu falei, agora é o momento de eu aproximar a minha mãe da minha namorada e da minha sogra, né? A gente já tinha tido aquele momento lá antes que eu falei pra vocês, das fofocas nós 4. Só que dessa vez a gente conseguiu se aproximar mais, porque a gente tá na mesma cidade e tal, então a gente volta e meia sai, assim, né, no aniversário da minha irmã, no aniversário da minha sogra, no aniversário da minha mãe. E, recentemente, semana passada, teve aniversário da minha namorada. E a minha namorada foi pra São Paulo no sábado, o aniversário, a comemoraçãozinha dela ia ser no domingo. A gente ia fazer um churrasquinho, eu faço sempre pão de alho quando tem churrasco, e a minha mãe foi fazer o vinagrete e a farofa. Daí a minha namorada chegou, né, tipo assim, na casa dela, já tava eu lá, minha mãe e a minha sogra, e aí tava eu fazendo pão de alho, a minha sogra fazendo arroz e a minha mãe fazendo vinagrete, e aí a minha namorada chegou e ela olhou assim pra gente, e ela sorriu, e tipo, tava nós três escutando música e fofocando e não sei o que, e a minha namorada chegou e sorriu, e tipo, sabe, quando ela sorriu, eu já sabia o que ela tava pensando, e eu tava pensando exatamente a mesma coisa, tipo, um pouquinho antes, assim. E aí, depois, à noite, ela veio me contar que ela chegou de viagem, estávamos nós três lá, juntas, sabe, arrumando o aniversário dela, e ela falou a exata frase, cara, era tudo que eu queria. É exatamente tudo que eu queria, tipo, a minha sogra, a minha mãe e a minha namorada juntas. E eu compartilho disso. Foi tudo que eu sempre sonhei, ter a minha mãe acolhendo a minha namorada, mesmo ela sendo uma mulher e eu sendo uma mulher, sabe? E sendo acolhida pela minha sogra. Enfim. E aí eu fico pensando que é justamente isso. A gente só queria viver o cotidiano. A criatura gay, a gente é muito simples. O povo fala, nossa, não, o povo de direita, né? Nossa, os gays, eles querem dominar o mundo, eles querem transformar todo mundo em gay, que não sei o quê. A gente só quer viver o que vocês já vivem desde sempre. É tudo isso, é exatamente isso que a gente quer. Inclusive, uma das coisas desse cotidiano que eu acho que entra também é a representatividade. Eu tava conversando esses dias, eu só queria ter um romance água com açúcar que todo mundo, todos os héteros têm, e sáficas não tem, e gays não tem. Eu só queria uma coisa assim, bem água com açúcar, que todo mundo tem. Cara, é isso, é o cotidiano, é o que a gente quer. E eu vou trabalhar muito pra que a gente tenha essa representatividade no audiovisual, uma série, um filme, uma coisa muito água com açúcar que todos os héteros têm, só que sáfico. É isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida, minha meta. Poder trazer isso pra vocês também. E eu só quero mais e mais que a minha família se aproxime da minha namorada e que me aproxime da família da minha namorada. Também teve... esqueci de comentar. Teve quando o jantar esse ano, eu e o meu sogro, tá, gente? Porque não é só a minha sogra que eu quero me aproximar, meu sogro também. E aí foi muito gostosinho, assim, com ele eu ainda tenho um pouquinho, né, de menos conversa, porque ele é muito inteligente, eu me sinto intimidada, que eu não sou tão inteligente como ele. Mas eu tô tentando. Mas eu fico muito feliz que esses momentos me mostram que, tipo, vale a pena esperar, sabe? Vale a pena esperar o momento da nossa família, sabe? Da gente conseguir se aconchegar, e vale a pena de esperar, porque a gente tem esse momento, a gente tem esse acolhimento, esse cotidiano, essa mediocridade do cotidiano, e é só isso que a gente quer, e a gente tem. Então vale a pena esperar um pouquinho, assim. E eu só quero isso pro resto da minha vida, sabe? Eu quero criar uma família com minha namorada, eu quero ter filhos, e eu quero que os meus filhos cresçam vendo que essa mediocridade do cotidiano que eu e minha namorada temos é literalmente só isso, mediocridade. Médio, básico, todos teremos, entendeu? E válido. E é incrível. Enfim, eu não sei mais o que falar, gente. Eu tô muito gay nesse vídeo, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, vai me seguir nas outras redes sociais. Me conta o que você quer ouvir mais falar nesse canal. Eu só tô com um sorriso no rosto. Não tenho mais o que falar. É isso. Um beijo.